Boa tarde, turma, sexto ano. Então, hoje nós vamos estar com a nossa correção da atividade do dia 17, né, que foi do livro de português, na página 26, da interpretação textual, né, do texto O Lobo do Mar. Né? Um texto que vocês leram, né, um texto grande, e nós vamos aqui a correção. Então, a primeira pergunta, o item 1, pergunta o seguinte. Ela é uma pergunta pessoal, tá certo? Antes da leitura, você imaginou o que poderia acontecer com Humphrey ao servir chá e pães ao capitão Wolf Larsen? Sua hipótese se confirmou? Justifique. Então, após ler o texto, aqui é uma resposta pessoal. Essa resposta aqui nós não vamos estar, vamos dizer o seguinte, claro que nós não vamos estar colocando qualquer coisa, mas aí o que é que você achou? Se confirmou o que você estava pensando em relação ao texto, isso é muito bom que vocês façam, porque aqui dá uma compreensão maior de que você poder estar compreendendo melhor a língua portuguesa, tá certo? O item 2. Releia o primeiro parágrafo, o que evidenciou a mudança de comportamento do senhor Madrid em relação a Humphrey. Então, nós vamos bem aqui na página seguinte, tá certo, pessoal? Para nossa resposta. Só lembrando, viu, gente, que eu não estou colocando aqui o texto devido ao seguinte. Eu não estou com esse material em mãos. Então, eu fico pegando aqui colagens para poder estar passando aqui para vocês. Mas peço que vocês acompanhem a resposta, a correção, para poder ver se as respostas de vocês se aproximam, tá certo? Não ficar tão distanciado da realidade do texto. Então, no item 2, né, nós já li a pergunta. Inicialmente, Humphrey era um náufrago convidado. Com o tempo, ele passou a ser tratado como um subordinado pelo Sr. Mugrid. Né? O item 3. No episódio lido, qual era o desafio de Humphrey? Ele conseguiu cumpri-lo? Então o desafio dele era o quê? Levar comida até a cabine. Mas ele não conseguiu porque uma onda o derrubou. O item 4 pergunta o seguinte. Copie no caderno e complete o quadro abaixo, destacando as ações e as características de cada personagem do trecho. Então vocês que estão com o livro em mão aí, com a atividade também do caderno, vocês observam que na primeira coluna nós temos os 4 personagens e vocês vão descrever o que faz na narrativa e depois quais são suas características. Então vamos para o primeiro, né, que é Humphrey, né? Humphrey, ao levar comida para a cabine, cai e se machuca, né? Isso aqui era o que ele fazia na narrativa. E qual era as características dele? Era inabilidoso no trabalho, né? Era inabilidoso no trabalho. O próximo, o senhor Magritte, não é? Ele era cozinheiro que ordenava a tarefa a Humphrey e o humilhava, né? E humilha. E a característica dele, né? A característica é autoritário e desagradável. Wolf Larsen. O Wolf Larsen ajuda o senhor Magritte a humilhar o Humphrey. E a característica dele é cruel. E por último, Henderson, né? Henderson segura-se no mastro para tentar salvar-se da onda. E qual era a característica dele? Ele era esperto, né? Então, eu dei uma olhada na maioria, lembrando que alguns mandam foto que a gente fica quase impossível de ver, mas aí eu faço o possível para poder estar identificando e observando as respostas de vocês. Aí vocês observem aqui para ver se as de vocês se enquadram dentro do que está sendo pedido, né? O item 5. Com base na questão anterior, responda. Quem são o protagonista e o antagonista do trecho lido? Então, lá no item A, Humphrey é o protagonista, ou seja, aquele, né, o principal, né, da história. E o senhor Magritte é o antagonista, né? Então, esses dois aqui, isso aqui lembrando que é no trecho que nós lemos, tá certo? O item 6, o item B. Personagens secundárias são aquelas que têm uma participação menor na história. Quem são eles na narrativa que você leu?
Então, os personagens secundários era quem era? Wolf, Larsen e Henderson, certo? Item 6. Releia o trecho a seguir. Eu não estava choramingando, embora fosse provável que meu rosto estivesse enrugado e retorcido de dor, mas fiz das tripas coração, cerrei os dentes e continuei cambaleando de um lado a outro entre a cozinha e a cabine, sem mais surpresas. O item A pergunta o seguinte: como você descreveria, após ler o trecho, a relação de Humphrey com os desafios vividos? Então, aqui o A do 6, né? A possibilidade de resposta que vocês colocaram, né? O trecho demonstra a persistência de Humphrey em vencer obstáculos, né? Então, de acordo com esse trecho que nós lemos, né, a gente percebe, né, que o objetivo dele era conseguir sobreviver diante daquela situação que ele estava vivendo, narrada no texto, né? O item B. Em narrativas de aventura, geralmente as personagens apresentam qualidades como coragem, força, habilidade, inteligência e determinação. Entre essas características, quais se aplicam a Humphrey e quais não se aplicam? Pode-se dizer que Humphrey é inteligente e determinado, mas não é muito habilidoso, né? Então ele era inteligente e determinado, mas ele não tinha muita habilidade, né? O item 7. Que marca Wolf Larsen deixa na vida de Humphrey? É o apelido de Humphrey, né? Que com o tempo se escreveu na personalidade e na autoimagem do personagem. Ou seja, ele apelidou, aí ficou uma característica, né, que se viu como identidade para ele, né? As pessoas conheciam mais com o apelido do que pelo nome próprio, né? 8. Qual é o espaço em que se passa o episódio contado por Humphrey? Um navio em alto mar, né? Isso aqui no texto inteiro, né, ele dá essa característica, essa pista para nós, tá certo? O item 9. Quais são os desafios que esse espaço e o contexto oferecem ao protagonista? Lidar com a tripulação e com os aspectos da navegação e aprender os afazeres do navio. Então é uma das principais situações, né, da aventura, né, em que o protagonista encontra, tá certo? O item 10, que ela é uma questão pessoal, pergunta o seguinte: você acha que essa aventura teria sido diferente se Humphrey tivesse ido parar em uma ilha deserta? Aí abre diversas frentes, né, para poder a gente pegar e responder essa resposta aqui. Ela é uma resposta pessoal, né, em que, claro, em cada ambiente que se encontra, a história ela iria mudar, não é, de sentido. Embora tivesse era muita coisa que fosse parecido porque estava navegando em alto mar, mas quando ele chega em um determinado lugar, o que vai acontecer é que no final ela iria ter um desfecho um pouco mais diferente, tá certo, turma? Então, obrigado aí e logo em seguida eu vou estar passando um novo conteúdo para vocês.